Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia do Senhor. Estamos no 24º domingo do tempo comum. A cor da liturgia é verde. E o Santo Evangelho para nossa meditação deste dia santo do Senhor, que é o dia de domingo, o dia da ressurreição do Senhor Jesus, é Marcos, no capítulo 8, no versículo de 27 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe. E pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: e vós? Quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos, pelo sumo sacerdote e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. Falava-lhe abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida, por amor a mim e do Evangelho, irá salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, domingo, dia do Senhor, dia de agradecer a Deus pela semana que passou, dia de agradecer a Deus pela família que temos, pela saúde, pelo pão de cada dia e por todas as maravilhas que o Senhor Deus faz por cada um de nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Santo Evangelho de hoje traz para nós, queridos irmãos e irmãs, a proclamação da fé de Pedro em Jesus Cristo. Pedro proclama sua fé no Senhor. Jesus, caminhando com seus discípulos para a aldeia de Cesareia e Filipe, ele pergunta: que diz o povo que eu sou? Jesus pergunta: o que o povo acha de mim? Então os discípulos dizem para Jesus: uns acham que é João Batista, outros Elias,
ou um dos profetas. Por que comparar Jesus com João Batista? Porque João Batista foi o precursor de Jesus e pregava com autoridade a santa palavra de Deus. E Jesus pregava com autoridade. Mas por que Elias? Elias também pregava com autoridade e clamava a Deus, e Deus o ouvia e as maravilhas aconteciam. Ou um dos profetas, por quê? Porque Jesus vinha anunciar e denunciar o erro de todo o povo contra a lei de Deus. Pois a lei do Senhor nosso Deus, ela é para ser cumprida. É para que nós possamos ler, ouvir, acolher em nosso coração e cumprir cada dia da nossa vida. E os homens assim não cumprindo a lei de Deus que foi dada por Moisés, quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés, passou os mandamentos, os homens não cumpriam, mas pegavam ao pé da letra. Então Jesus veio para nos ensinar o cumprimento da lei. E assim eles achavam que Jesus era João, Elias ou um dos profetas. Então Jesus perguntou diretamente aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro disse: Tu és o Cristo. Então Pedro exprime a sua fé e o reconhecimento de que aquele jovem aqui está à sua frente, que fala com poder e autoridade e que fala as maravilhas de Deus, é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus vivo. Pedro exprime no seu coração a fé no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus proíbe severamente que não dissesse nada a ninguém a respeito dele. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos escribas, pelos sumos sacerdotes, que fosse massacrado, morto, mas que ia ressuscitar após 3 dias. E falava ali abertamente dessas coisas. Então Pedro, aquele que tinha dito: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, Pedro chama Jesus de Senhor, que não te aconteça isso. Tenha misericórdia de ti. Pedro não quer que aconteça isso com seu mestre. Então Jesus, olhando para os discípulos, diz: Afasta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não está dizendo que Pedro em si é Satanás. Não. Mas Jesus está dizendo que ele está pensando como humano, com o coração. Ele não quer que aconteça aquilo com Jesus. Ele não entendia que Jesus veio para o cumprimento da lei do Pai, para nos salvar. Toda vez, queridos irmãos e irmãs, que nós pensamos com o mundo, estamos agindo muitas vezes com o pensamento humano, com o pensamento de Satanás, porque aquilo que nós pensamos com o mundo não é do agrado de Deus. Lembremos-nos, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nos fala: todo aquele que se faz amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, na reflexão desse Santo Domingo, Jesus Cristo vem nos ensinar a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, através do Santo Evangelho, através da sua igreja, que transmite esse Santo Evangelho no mundo inteiro, que devemos pensar com o pensamento de Deus. Não devemos pensar coisas humanas. Devemos analisar o nosso pensamento. Será que estamos pensando
de acordo à vontade de Deus? A verdadeira sabedoria, queridos irmãos e irmãs, não é a sabedoria que pensa com o mundo, mas a sabedoria que busca compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa salvação, para a salvação dos nossos irmãos, para a salvação da nossa família, dos nossos filhos, para a salvação da humanidade. Jesus Cristo é o Messias, é o enviado de Deus para nos dar vida e vida em plenitude. E Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Eu vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. E a vontade de Deus é que nós sejamos um na sua glória. Deus é amor. E por Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele vem nos ensinar a amar, a servir, a perdoar, a partilhar, a orar uns pelos outros, a clamar a sua misericórdia e ver o mundo com os olhos do Pai. Peçamos a Deus misericórdia pelos irmãos e irmãs que estão sofrendo as consequências das guerras,